Genio, ta. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Ora boas, estamos de volta para mais uma edição do Bola ao Meio. Eduardo, como estás? Como estás tu? Como passaste este fim de semana? Bom, André, olha, foi um fim de semana típico da minha vida de confinamento, não é? De estar o dia todo a ver futebol e pronto, não posso queixar. E pronto, e o teu fim de semana também foi bom? Não posso queixar porque inclusive até saí para ir ver um joguinho de futebol. Tenho esse privilégio de poder assistir ao vivo um joguinho de futebol e portanto é sempre bom para matar um bocadinho as saudades de não se poder ver outros jogos. Mas foi bom, foi interessante e também serviu, olha, para sair um bocadinho deste clima tenso que se vive no nosso futebol e que é o tema que nós trazemos hoje, não é? É verdade. Sim, foi uma semana difícil para o futebol português e uma semana muito tensa, olha, a palavra certa foi como tu utilizaste. Foi uma semana que ficou marcada pelo jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Braga, que na origem da expulsão do Luís Dias gerou a polémica toda da arbitragem que todos sabemos, e é esse o tema, um dos temas principais que trazemos hoje para também debatermos aqui, que passa por abordar também a questão nesta arbitragem, possíveis soluções e o que é que achamos no geral do lance. Eu posso começar já a abordar a minha opinião, já te passo a bola. Eu vi que, achei muito, vou dizer como escrevi no Twitter, achei a expulsão ridícula porque não consegui entender como é que, tudo bem que o lance resulta numa lesão grave, isso é verdade, mas não consigo entender como é que pode ser algo considerado falta, um lance de decorrer normal de um remate. E eu, se não me engano, até vi um jogo este fim de semana que o remate é meio em carrinho e o pé também fica levantado e também há contacto, apesar de não haver lesão nenhuma. E se houvesse uma lesão, se houvesse uma reação do jogador adversário, provavelmente também seria falta. E surge no decorrer normal de um remate, ou seja, de um lance normal do jogo, não é como uma falta que às vezes o jogador bate na bola e bate no jogador. Foi um lance de remate, portanto é um pouco incompreensível, porque apesar de haver a lesão grave que houve, não vejo qualquer tipo de falta, não há clara intenção de manter o pé no ar, como li várias vezes, não há uma forma de rematar diferente. Acho que é um lance perfeitamente normal e que é uma expulsão que entendo a indignação que gera que gera nos jogadores do Porto e até na própria Sérgio Conceição, mas acho que é uma coisa que transcende o futebol quando se passa para ameaças à integridade física, seja do árbitro, seja da sua família. Eu vi que até que o Luís Godinho tem um filho muito pequeno, e são coisas que já é desnecessário, que já é levar o futebol a um extremo demasiado radical e algo algo desnecessário. Mas pronto, André, já estou aqui a falar há muito tempo, podes dizer aquilo que achaste do lance, se achaste falta, se não achaste. Claramente que aquilo não é falta, aquilo não pode ser considerado falta, nem sequer pode ser considerado a expulsão do Luís Dias, porque é mau demais. E obviamente que neste momento só temos que desejar as rápidas melhoras ao David Carmo, que volte o mais rapidamente possível aos relevados e a fazer aquilo que mais gosta, de certeza. Mas aquilo não é vermelho, aquilo não pode ser vermelho, aquele lance. E há um artigo muito interessante e que aconselho todos aqueles que nos ouvem a ler, a passar pela tribuna do Expresso, e um artigo escrito por um ex-árbitro, Duarte Gomes, em que ele diz que a expulsão do Luís Dias é a negação do futebol, porque a alternativa naquele lance para o Luís Dias não acertar no David Carmo era não rematar. E portanto era abdicar da jogada. E o não rematar
é a contradição daquilo que é o futebol, que é o golo. Para se fazer gol tem que se rematar e, portanto, naquele lance era inevitável haver aquele contacto. Portanto, quando o Luís Dias vai para rematar a bola, não imagina que vai acertar no David Carmo da forma que vai acertar e que vai causar aquela lesão que causou. Portanto, tudo bem que podem dizer que mesmo quando se acerta sem querer, há uma lesão. Ok, mas uma coisa é fazer um carrinho para cortar a bola e acertar sem querer. Outra coisa é rematar à baliza e no movimento do remate acertar num jogador. É completamente diferente. E aí a alternativa que o Luís Dias tinha era não rematar, como dizia o Duarte Gomes, e muito bem, isso é a negação do futebol. Agora, tudo aquilo que se gera em torno deste lance, e é verdade, seja dita que a arbitragem não vive o melhor período em termos qualitativos no futebol português neste momento. Estão a passar por uma fase crítica, como inúmeras equipas há, veja-se no nosso campeonato. Benfica e Porto, por exemplo, não estão a passar períodos fáceis, também em termos qualitativos. Mas tudo aquilo que se gera em Portugal transcende o racional, porque, como falaste e bem, como é que é possível, ainda hoje, em pleno século XXI, haver ameaças à família e, como disseste e bem, ao filho, por um erro num jogo de futebol? Não consigo entender isto. Não, há coisas que não consigo mesmo perceber no futebol português. E também, lá está, este clima é um pouco criado, e voltamos a bater na mesma tecla, também pela forma como os dirigentes e os clubes se posicionam em relação a este tipo de lances. Porque muitas das vezes as declarações que prestam são colocar mais um pau na lareira. Portanto, já está tudo a arder. A casa já está a arder. E nós ainda vamos atear mais um bocadinho o fogo para ver se aquilo arde de vez. Portanto, tem que se começar a ter mão pesada. Liga, Federação, Tribunal Arbitral, quem quiser, Conselho de Disciplina, tem que fazer uma reflexão profunda, porque não venham com histórias de que o problema é apenas dos adeptos e dos dirigentes. Não. As instâncias que decidem também têm muita culpa. Porque, repare-se, acontece um lance este fim de semana em Inglaterra. A meio da semana está decidido, sai o castigo, o jogador é punido. Não se anda 3 meses, como no futebol português, a decidir um castigo que se pode decidir numa semana. Há coisas que não consigo perceber, e passa muito por aí, porque muita gente diz que no futebol inglês, no futebol alemão, não existem más arbitragens. Não existem más arbitragens, existem erros também, como em Portugal. A diferença é, o erro acontece, o erro morre ali naquela semana. Não é como em Portugal, que o erro acontece e estamos 3 meses a falar, e chegamos ao final do campeonato e em todos os anos se vê compilações do segundo classificado, vê que faz compilações de vídeos em que foi prejudicado. Todos os anos acontece isso. Portanto, em Portugal tem que se começar a viver mais o momento e não arrastar quando o clube é prejudicado, porque todos os clubes são prejudicados. Todos os clubes erram, todos os árbitros erram. Não vale a pena estar aqui em torno de situações como esta. E depois, como eu dizia, a questão dos clubes muitas das vezes contribuírem de forma excessiva para este tipo de situações. O jogador é punido. O que é que o clube faz logo, de imediato? Vai recorrer da decisão. Isto é aceitável. Em Portugal isto não devia de acontecer. Não devia de ser possível. E é isto que faz muita confusão. Porque depois, lá está. E foi aquele tipo de grafites que se vê nas paredes da liga. Incompreensível. É preciso matar algum. Isto causa-me mesmo muita confusão e só me dá para rir, mas é triste realmente vermos um futebol português assim. Pois, mas é importante referir que esse tipo de adeptos obviamente não estão, acredito que não estejam ligados ao clube, nem representem o clube, nem representem a maioria da massa associativa seja do Porto ou de outro clube qualquer que tenha, que há sempre problemas todos os anos com algum clube. Obviamente não representam, e a realidade é que a questão dos dirigentes que tu falaste bem, porque nota-se que há muita pressão sobre
sobre há uma pressão mediática que se cria, seja invisível ou visível, como foi no fim de semana, que isso também depois fica, os árbitros ficam de certa forma com uma pressão extra para depois tomar uma decisão. Eu não sou árbitro, não tenho muito conhecimento em arbitragem, prefiro concentrar-me nos aspectos do jogo, mas acredito que como qualquer ser humano se sinta mais pressionado. Eu não vou dizer que o árbitro marca um penalti ou marca uma falta porque no jogo anterior houve o escândalo que foi, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu acredito que um árbitro, enquanto ser humano, se sinta mais pressionado a marcar uma decisão, ou se sinta mais pressionado para não marcar uma decisão. Acredito bem nisso. E depois é aquilo que tu falaste bem, porque que é assim, todos os grandes são prejudicados e todos os grandes são beneficiados, não venham com histórias, porque a realidade é essa. E quantos lances é que nós não vemos, que até se comenta, às vezes mais a brincadeira, às vezes mais a sério, que olha, se fosse na área do outro não era penalti, ou se fosse na área do outro era penalti. A dar a entender que pronto, que às vezes o grande tem o penalti e se calhar se fosse na área do clube mais pequeno não havia penalti, ou seja, isso aí acontece sempre no futebol, já está, e depois volta muito àquilo que nós nos queremos focar no jogo. Pois aquilo que estavas a falar até de que há sempre aquelas compilações, também há aquelas tabelas de classificação real, quantos penaltis, se houvesse estes penaltis, fossem gol, não é? Quer dizer, eu não sei, eu vejo os jogos do futebol português e comento com amigos ou seja com quem for, e é assim, o que é que me interessa estar a falar de uma coisa que não. Assim, que não vai sair dali, pronto, não foi penalti, não foi vermelho, não foi, pronto. Podemos discutir a solução, obviamente, podemos discutir o caso em si, tudo bem, que não discutimos, que não devia ter sido vermelho, que não há falta, etc. Que, acho que até foi o Eduardo Gomes que até disse, já não sei em que jornal é que foi, que para ter sido vermelho teria que haver falta, coisa que não houve. E foi muito simples e direto, portanto, eu gostei dessa análise do Eduardo Gomes. E lá está, vai um pouco daquilo que uma pessoa se queira focar quando vê o jogo. Se prefere focar em falar de arbitragens, tudo bem. Se prefere focar em aspectos do jogo para tentar debater e perceber aquilo que aconteceu, tudo bem. Agora, acho que a pressão mediática que se coloca, a pressão geral, mas sobretudo também a pressão mediática que se coloca sobre os árbitros, é ridículo, porque tu até falaste bem nesse caso de Inglaterra e da Liga Alemã. Mas assim, um árbitro está a apitar um City United e comete um erro. Não é por isso que os adeptos do City vão dizer que ele é do United ou que os do United vão dizer que ele é do City. Ou até pode ser porque os adeptos ingleses simplesmente não veem o futebol dessa forma. Ou seja, conseguem perceber que não, ele errou. Aqui, se um árbitro erra, é porque já é apoiante de um clube de segunda liga, que de segunda liga está ligado a um do Campeonato de Portugal, que está ligado ao de primeira, que foi prejudicado, e pronto, e queria-se aqui um filme à volta disto, que serve para quê? Isto serve para justificar o mau momento das equipas. Serve. Eu nunca vi uma equipa, por exemplo, como está o Sporting este ano, vários pontos acima dos rivais, a dominar, a praticar um bom futebol, a fazer pressões por causa de arbitragens e de faltas, etc. Uma equipa que esteja a jogar bem, uma equipa que esteja em primeiro lugar, faz o seu trabalho, concentra o seu trabalho. Tudo bem, pode ser prejudicada, pode reclamar a mesma, é verdade. Mas a pressão que faz, nunca vi. Estas pressões, seja de que for, dá-me a entender que é para explicar o momento. É tipo, pá, olha, nós estamos a jogar mal, é verdade, estamos a 11 pontos, ou estamos a 13 pontos, ou o que for, mas, olha, vamos, mas é assim, pronto, não nos deram este penalti, não nos deram esta falta, ou aquela expulsão, era não sei o quê. Acho que vejo como uma forma de justificar. Porque tudo bem, tu podes criticar as arbitragens, podes contestar algumas decisões, agora vai muito na forma como tu o fazes e vai muito na forma com que objetivo é que tu usas essa crítica. E isto seja de que o for, porque não me interessa estar aqui a apontar com base nas cores. Sim, claro, é mesmo isso. Não estamos aqui a falar do clube A, B ou C, estamos a falar do futebol português em si e da constante pressão que existe para com o árbitro de futebol. Vamos então dar por encerrado este tema, porque já nos queimou aqui muito para além daquilo que nós gostávamos. Era preferível não estarmos aqui a falar sobre este tipo de lance e estarmos a falar sobre aquilo que vamos falar a seguir. E podes começar tu. Olha, íamos trazer então o momento da semana, e o nosso momento da semana foi um dos momentos mais bonitos que eu vi enquanto adepto de futebol, não vou mentir, é mesmo verdade, que foi agora neste último jogo do Porto com o Boa Vista, que foi a entrada de Chico Conceição
Acho que a maior parte das pessoas, sobretudo os que nos ouvem, já conheciam o Chico, de o ver na segunda liga. Eu até já conhecia um pouco antes, que tinha toque de Messi, e eu já sabia que ia ser mais um comparado ao Messi, mas tinha toque de Messi. E gostei, antes de entrar, eu gostei porque viu-se aquele profissionalismo e o lado paternal de Sérgio Conceição ao mesmo tempo, e aquele tipo, pronto, vou-te aqui abraçar, mas opá, és mais um jogador aqui dentro, não és como os outros. E eu gostei disso, e depois, claro, a reação do Chico quando faz a jogada pronto, para o Evanilson, que depois foi anulado, não só pela jogada em si, mas também pela forma como ele sentiu aquilo. Nota-se que é um momento fantástico, porque não é só a questão de, pronto, de ir abraçar o Sérgio, que é pai, etc., mas é toda a conjuntura que se cria à volta daquilo, não é? Aquele, pronto, olha, vais estrear agora com uns minutos e tal, pronto, num jogo difícil que está empatado. Acho que estava empatado, já não sei ao certo como é que estava o resultado. Um, e ele faz aquela jogada ao gol supostamente da vitória, num jogo importante. Isto é uma história de sonho, não é? Melhor só seria se fosse ele a marcar o gol mesmo. E depois nota-se mesmo que a reação dele é genuína quando está ali com o pai, até parece que ele estava assim mesmo sem força, tipo, mais abaixado e tudo. Nota-se que foi mesmo um momento emotivo. Que pronto, que felizmente é bom ver que ainda há momentos emotivos que o VAR não estraga, porque há tantos gols festejados ou tantos penaltis depois que são celebrados, que depois a decisão do vídeo-árbitro é revertida, que já estraga um pouco a emoção do futebol. Mas foi bom ver que este lance, o vídeo-árbitro não lhe estragou a emoção. Não, acabou por estragar porque o gol acabou por ser anulado. Sim, mas a emoção Foi do o festejo, gol mas a da emoção mão. do festejo ficou lá na mesma, não Sim, vai ok, desaparecer. pronto. Não é? Sim, O momento ok. entre pai e filho Sim, não vai sim, isso é desaparecer. verdade. Sim. E o Chico acabou por até escrever no Twitter, pelo menos no Twitter, não sei se escreveu nas outras redes sociais, que foi um momento importante para ele e que o marcar para sempre foi a estreia. Eu acho que mais do que o gol e ter contribuído para o possível reviravolta no resultado, foi a estreia e algo que ele ambicionava já há muito tempo, porque lembro-me do Chico desde o primeiro ano, dos primeiros tempos em que ele começou a jogar nos Júniores do Futebol Clube do Porto, ainda com idade juvenil, e era aquilo que dizias, era já apelidado do Mini Messi, e o próprio Sérgio Conceição chegou a falar disso numa entrevista, que já não me recordo do jornal em que foi, mas que li, e ele falava disso mesmo do filho, que até quando jogavam no Benfica, que ele chegou a ir ver os filhos a jogar, e obviamente, sendo treinador do Porto, quando joga os filhos ia apoiar o filho, porque pai é pai, não, nem se coloca em causa. E houve até uma situação curiosa neste jogo, que o jornalista da Sport TV que estava a fazer a cobertura de pista referiu, porque quando o Sérgio vai lançar o Chico Conceição para jogo, o Francisco passa à frente dele e tenta dar aquele abraço. O Sérgio dá aquele abraço meio tímido, mas logo dá-lhe um empurrão nas costas, vai lá para dentro, ou seja, tentar manter aquela distância, que acredito que seja difícil para o Sérgio. Treinar o filho não é fácil, é algo que é muito raro acontecer no futebol, ver um pai treinar um filho, principalmente ao nível a que estamos a falar, o nível profissional, em que o Sérgio, se tiver que dar uma dura no Francisco, vai dar uma dura como se fosse outro qualquer e não vai estar a pensar que é filho dele. Mas depois, quando há aquele momento em que o Francisco tem aquela jogada genial e só não sabe que o Francisco tem capacidade para fazer aquilo, quem não o acompanha e quem não o conhece dos Júniors, da segunda Liga, da Youth League, do que for, e depois já há aquele momento em que, de um momento para o outro, o Sérgio se esqueceu completamente que era treinador, e ali tenho a certeza absoluta, e o Sérgio disse na conferência de imprensa, olha, até a mim me caiu uma lágrima, porque naquele momento o Sérgio deixou de ser treinador e ali foi só pai. Tenho a certeza absoluta que ali foi só pai, porque a forma, o abraço, os dois a chorarem, tínhamos de destacar, foi realmente um momento muito bonito do futebol, e lá está. Era isto que gostávamos de destacar mais vezes, de trazer mais vezes jogadas geniais e não falarmos temas podres do futebol português. Portanto, Francisco vai ter um futuro muito brilhante, tenho a certeza disso. E, inclusive, eu continuo com esta ideia de que a sua estreia só aconteceu agora porque o pai era o treinador do Porto.
porque se não fosse o Sérgio o treinador do Porto, eu acredito que ele já se tinha estreado mais cedo nesta temporada. Porque está a fazer uma época fantástica na equipa B e a sua qualidade é mais do que evidente numa fase em que o Porto também passa por algumas dificuldades. Portanto, ter estes jovens que podem mexer e abanar com o jogo da forma que ele fez, e era visível que ele tinha que ia entrar e ia fazer aquilo, acho que vai continuar a ser a aposta cada vez mais. Podemos então seguir para o próximo tema e agora trago aqui a equipa da semana. E como gosto muito de acompanhar o Campeonato de Portugal, decidi trazer uma equipa da Série B do Campeonato de Portugal. Estamos a falar do Pevidém. Foi promovido ao Campeonato de Portugal esta temporada e quando o campeonato terminou, ou seja, a Distrital terminou ano passado devido ao Covid-19, era o líder da AF de Braga, era o primeiro classificado. E a verdade é que esta equipa, que vem do Distrital, faz poucas contratações cirúrgicas, e posso dizer, por exemplo, que no último jogo frente ao Rio Ave B, em que ganharam por 1-0, jogaram apenas 3 reforços. Portanto, jogadores que jogavam no Distrital mudam-se para o Campeonato de Portugal e continuam a dar cartas no Campeonato de Portugal. Portanto, aqui vai um pouco ao encontro daquilo que muitas vezes é discutido, que é o grupo torna-se mais importante do que, por vezes, a qualidade individual. E tenho a certeza que, em termos de qualidade individual, esta equipa do Pevidém não está ao nível de outras tantas que há no Campeonato de Portugal. Agora, tem um grupo muito coeso e que vai ganhando os seus joguinhos, um grupo muito unido e que, neste momento, leva à liderança da Série B. E uma Série B que, à partida, quando o Campeonato de Portugal começou, era das séries que toda a gente apontava como das mais competitivas. E agora vemos um Pevidém que lidera com 28 pontos em 14 jogos, tem 22 golos marcados, 12 sofridos. É verdade que tem mais um jogo com o Faf, o segundo classificado, mas mesmo assim o Faf, ganhando o jogo que tem atraso, não chega para ultrapassar o Pevidém. Tem o melhor ataque, tem o melhor marcador e vai em 11 jogos sem derrotas. E vem da Distrital. Portanto, há qualidade na base do futebol português. Há qualidade mesmo ao nível dos treinadores, e há que dar muito mérito a João Pedro Coelho, o treinador de 39 anos, na forma como está a guiar esta equipa ao sucesso. E agora vamos ver como é que eles se comportam até ao fim. E quem sabe se no Campeonato de Portugal, um dos campeonatos mais difíceis do futebol português, esta equipa não vai surpreender e não vai marcar presença na segunda fase. Continuando assim, vai dar muita luta. E achas que há essa capacidade do Pevidém para continuar em primeiro, para ser constante ao longo da época, ou achas que até por esses motivos que foste mencionando, das contratações terem sido mais cirúrgicas e às vezes vemos estes down and fall de equipas, se achas que tem capacidade até para ir à próxima fase, ou se eventualmente o sonho vai morrer? Sim, eu não acredito que esse tenha sido o objetivo inicial da equipa, nem de longe nem de perto. Agora, olhando para os jogos que têm realizado, 14 jogos, portanto já jogaram com todas as equipas da sua série. E em 14 jogos levam 11 jogos seguidos sem derrotas, 7 vitórias e 4 empates. Portanto, esta equipa está a provar que é uma equipa regular, que se mantém regular ao longo da sua época e não tem oscilações gritantes. Portanto, posto isto, acho que sim. Respondendo diretamente à tua pergunta, acho que tem condições para se manter. Agora, sabemos que quando o campeonato começa a caminhar para o fim, já não é para ter rings, é para homens, e aí é que a pressão vai começar a ser maior, se bem que do lado deles não há pressão nenhuma, porque acredito plenamente que o objetivo deles seja a manutenção, e essa também acredito eu está mais do que alcançada. Só se houvesse uma catástrofe na equipa é que não ficariam no Campeonato de Portugal e até, digo eu, na terceira liga. Portanto, parece-me a mim que a terceira liga já está garantida para esta equipa de João Pedro Coelho. Agora, vamos ver se não vão dar aquele passinho rumo à segunda fase que tantos ambicionam e que neste momento é difícil
porque numa série apenas vai uma equipa. Portanto, se não ficares em primeiro, já não tens hipótese de subir à segunda liga. É um campeonato mesmo difícil e que, mais uma vez, necessita de uma reformulação que finalmente vai acontecer no próximo ano. Sim, um dia também podemos trazer aqui o tema, esse tema para discutirmos melhor, que é certamente um tema interessante e que também interessa muita gente no nosso público aqui do podcast. E é sempre interessante. Eu confesso que não conhecia essa equipa, também não é um campeonato que eu acompanho muito. Mas gostei sobretudo disso que disseste da união do grupo, e que isso às vezes também é uma coisa que se falta. Tenta-se construir mais uma super equipa e não se vê que, pronto, que há sempre relações interpessoais que têm que ser criadas e mantidas, e não se pode simplesmente fazer uma equipa de raiz só porque é melhor que a outra e por aí já vai resultar melhor. E às vezes vemos estes projetos, estas equipas assim mais unidas e mais modestas, digamos assim, que surpreendem e que vencem jogos, e é super interessante. E essa consistência que falaste, mesmo eu não conhecendo a equipa, noto claramente que há uma ligação para esse grupo ser um grupo unido e um grupo coeso, e nota-se perfeitamente que é uma equipa que tem as suas ideias bem trabalhadas e que obviamente está em, como é que eu ia dizer, está a produzir mais do que aquilo que era esperado, mas que nunca se sabe onde é que vai terminar e nunca se sabe. Só eles é que podem avaliar se eles acreditavam que isso podia acontecer ou não, porque eles é que trabalham e eles é que treinam. Não sou eu, por exemplo, que posso estar aqui a dizer que isso podia ou não acontecer, porque se calhar, obviamente, que o objetivo deles até poderia não ser estar no primeiro lugar, mas quem trabalha diariamente sabe que tem capacidade para isso, ou sabe que não tem capacidade para isso e que isto é sorte ou o que for. Apesar de eu achar que a sorte faz, portanto, olha todo o mérito dessa equipa, porque fiquei curioso com isso que tu disseste. E pronto, vou ter que ver agora um joguinho deles ou outro para confirmar se isso que estás a dizer é verdade ou se andas aqui a mentir. Vamos então prosseguir, e agora és tu que traz aí o jogador da semana. Quem é que vais destacar? Sim, olha, o nosso jogador da semana é o Gundogan, Manchester City, que esta época está, meu Deus, está o craque autêntico. Já este fim de semana contra Tottenham marcou mais 2 golos. Está a ser a melhor época de sempre do Gundogan em termos de golos. Nunca em nenhuma época se tinha, sobretudo o Manchester City, se tinha aproximado deste número de golos. Ele sempre foi um médio com algumas características diferentes do que está a mostrar esta temporada. Um médio que até a nível de equilíbrio sempre foi forte a nível do passe, progressão com bola, mas este ano está a aparecer na área de uma forma diferente, e está não só a aparecer de uma forma diferente, mas mais vezes na área. Nota-se que claramente que o Guardiola lhe deu essa função, muito também devido àquilo que eu comecei a ver no início, antes de se falar do Gundogan estar a marcar muitos golos, quando começou a ser uma coisa inicial. Aquilo que eu notava muito era que, devido às dinâmicas que o Guardiola implementava com um falso 9, ou dependia da questão do Gabriel Jesus, era que a criação de espaço era muito favorável, e então a incursão do Gundogan para a zona de finalização ou para a entrada da área era algo que era pedido, até para criar superioridades, etc. Mas mesmo com o Gabriel Jesus, ele aparece na mesma, e ele cria espaço, ele aproveita espaço, um pouco como o David Silva aproveitava aquele espaço entre lateral e central. É um pouco isso que ele também consegue fazer. E depois aos timings de corrida, a forma como explora as zonas de finalização, como sabe quando ele tem um gol, não sei se é o Burnley, já não tenho certeza contra quem é, que é um passo do Sterling em que ele abre, está fora do jogo, e depois vê que o Sterling vai puxar para dentro, já faz o contramovimento e aparece um pouco à beira da zona de penalti e marca o gol. Ou seja, é um médio que tem esta capacidade de finalização e de entendimento de espaço dentro da área, a evoluir, está a evoluir neste aspecto, está um jogador mais completo nesse sentido. E eu fiz uma thread no Twitter em que trago alguns dados estatísticos, e ele está a precisar de praticamente, por exemplo, comparado às 3 épocas passadas, quase menos 30 remates para fazer mais remates à baliza e para marcar mais golos. Ou seja, há um aumento de eficácia enorme. Está a baixar drasticamente o número de remates que faz fora da área, o que mostra que está a ser mais seletivo também na forma como procura os remates, porque lá está, como era esse médio não tanto de zona de finalização, é um médio que ainda marca gols de fora da área, tem um excelente remate fora da área, mas nota-se que antes procurava muito isso, e que agora, em vez de procurar tanto o remate fora da área, consegue aparecer mais vezes dentro da área,
que ele está a aparecer mais vezes dentro da área, a rematar mais vezes dentro da área, e consegue explorar melhor esses espaços. Claro que isto depois depende de muitos contextos e muitas conjecturas táticas, que também não vale a pena estar aqui a detalhar, de épocas passadas, mas é sempre interessante ver esta questão. Depois há um gráfico também que eu achei interessante, que é os expected goals por gol, que é a probabilidade de um gol ser gol, né? E esta época ele está com 0,68 comparado a estas últimas 3 épocas, que estava acima do 1,10. O que significa que, apesar de ele estar a aparecer mais vezes dentro da área, apesar de ele estar a ter mais oportunidades de golo, está a finalizar as chances mais difíceis. Isto é interessante também de ver, visto que é um médio que, pronto, que se perguntássemos, não era aquele primeiro médio que nos vinha à cabeça dizer que é um médio finalizador, um médio que tem muito golo. E este ano está com umas funções diferentes. Guardiola conseguiu instruir, que mostra mais uma vez o gênio que é Guardiola. Está a ter uma época de um rendimento fantástico. Está a ter uma taxa de conversão de ele esta cria menos chances e tem menos chances para golo, mas a taxa de conversão disparou para os 52%, quando na melhor época da carreira estava nos 32%. Para nós vemos que lá está, é mais oportunidades, mais golos, mais remates à baliza, menos remates para ter mais remates, mais expected goals, ou seja, é tudo uma época fantástica. E pronto, e o próprio Guardiola admitiu que essa sua eficácia, que é aquilo que há para elogiar. Ele disse que não é chegar à área 10 ou 20 vezes, 1 metro antes ou depois, mas chegar na altura certa. E o próprio Gundogan disse que está a ter um papel mais ofensivo, que se ter oportunidades perto da área tenta tomar as decisões certas, que é assim que quer basear o seu jogo, a tomar decisões certas, seja na finalização, no passe. Mas é um médio que nos está a surpreender, e eu falo por mim, até no jogo contra o Tottenham, aquele gol que ele tem, que ele finta, se não me engano, o Davinson Sanchez, aquele brilhante, ele recebe pé direito, puxa para o esquerdo, e o Davinson Sanchez não sabe onde é que está, cai automaticamente, e ele finaliza com uma frieza fantástica. Olha, eu tenho gostado imenso de ver o Gundogan, muito interessante ver estas novas funções, e também aconselho a quem nos está a ouvir, se ainda não reparam nisso, tentar ver um pouco as funções novas que está a ter dentro do campo, não só o facto de estar a marcar mais golos, nem perceber o porquê desses golos estarem a acontecer. E pronto, André, eu tenho a certeza que também estás a gostar de ver o Gundogan e que tens uma palavrinha a dizer sobre o nosso jogador do City. Sim, é muito. Acredito eu que é muito pela conjuntura da equipa em si, que o jogador está a ter também o sucesso individual que está a ter, porque o City está a voltar a ser aquele City avassalador que em tempos vimos, né? No ano em que Guardiola consegue o primeiro campeonato, em que ultrapassaram barreiras e bateram recordes, e portanto aquela equipa encantava, e a meio do campeonato já eram campeões. Mas para mim também há outro ponto que me parece importante, que é a ausência de Kevin De Bruyne da equipa, em que o Guardiola teve de trabalhar a equipa e as dinâmicas, a próprio movimento do Cancelo para zonas interiores, todas essas dinâmicas permitem que o jogador, lá está, esteja mais perto da área. Portanto, o Gundogan neste momento aproxima-se muito mais da área, e por isso também é que consegue chegar a números diferentes, portanto, consegue marcar mais golos. E depois há outra questão que também parece interessante, que é o Bernardo Silva, por exemplo, para pegar noutro jogador do City, já passou por um período em que marcava muito, assistia muito, agora está num período em que não marca tanto, nem assiste tanto, mas está a jogar muito outra vez. O Bernardo está a atravessar um período de forma espetacular e contribui muito para a equipa pelo que joga e pelo que faz jogar. Portanto, também as dinâmicas, lá está, vão-se alterando e vão criando este tipo de variações de números. Porque, ok, e vou estabelecer este paralelismo, pode não ser evidente, mas para percebermos, durante um período o Bernardo marcava muito, assistia muito, tinha números mais visíveis. Se calhar o Gundogan não tinha tanto. Agora o Gundogan tem mais gols, tem mais assistências, o Bernardo já não tem tanto. Portanto, esta própria dinâmica da equipa é o chamado carrossel. Quando o carrossel começa a funcionar, muitas das vezes nem interessa quem marca, quem assiste, interessa que a bola vai entrar. E o City está num momento em que já nem joga no meio campo adversário, já estão a jogar dentro da área do adversário.
já estão nessa fase e aquela equipa que dá gosto de ver jogar e é o gênio do Pep a trabalhar. Se dúvidas houvesse, para mim vai ser sempre o melhor treinador do mundo e aquele que me encantou e continua a encantar, porque é isto mesmo, para mim já não jogam no meio campo adversário, já jogam dentro da área do adversário e vê-se a sucessão de passes que o City executa no interior da grande área do adversário é ridículo. Eu às vezes dou por mim a dizer chuta e eles fazem mais um passe, eu chuto e eles fazem mais um passe. Enquanto outras equipas nem chegavam a fazer o passe dentro da área, se calhar chutavam fora da área ou exploravam ações de cruzamento. É incrível, é incrível. E fizeste muito bem em destacar o Gundogan, porque lá está num momento de forma incrível e merece esse teu destaque. Sim, mas é assim, olha, não fales do Guardiola ser o melhor treinador do mundo, porque assim, sendo eu fã do Mourinho, ainda estou um bocadinho aziado do resultado do fim de semana, portanto, opá, não sei se será boa ideia. Não, estou a brincar, mas olha... o Mourinho tem todo o mérito e também, como sendo português, reconheço que para o treinador português foi sem dúvida um pioneiro e foi o desbravar de mundos e foi muito importante para o treinador português e para a visualização, para um olhar diferente para aquilo que é o treinador português hoje em dia, não tenho dúvidas disso. Mas agora Guardiola é Guardiola e lá está, vai um pouco ao encontro daquilo que é o nosso gosto pessoal e o meu gosto não retira qualidade ao Mourinho, nem de longe nem de perto, mas gosto muito mais de Guardiola. Sim, é compreensível. Só queria dar uma nota final relativamente ao que falaste do De Bruyne, e eu concordo, não acho que seja errado. Apenas referi que no jogo contra o Chelsea, em início de janeiro, o De Bruyne jogou, mas foi essa a questão que eu até falei do falso 9, porque via-se a quantidade de movimentações que havia por meio dessas incursões do Gundogan, e mesmo no jogo seguinte contra o United para a Taça, que jogou Mahrez, Foden e Sterling com o Gundogan e De Bruyne no meio, que se viu muitas vezes o Mahrez a também descair, para depois para entradas mais dentro do Sterling e depois as dinâmicas muito específicas entre De Bruyne e Sterling, mas o De Bruyne, ter De Bruyne e Gundogan em campo, seja com uma falsa nova ou não, permite essas trocas posicionais e essa criação de espaços, porque no fundo o Guardiola não jogar com um avançado, tudo bem que era o fruto da lesão do Gabriel Jesus, mas permitia era essa criação de espaços, e eu sinceramente gosto mais de ver o City do Guardiola sem um avançado puro, como é o Gabriel Jesus, do que com o Gabriel Jesus, apesar que pronto, ele está a melhorar o seu jogo, acho que não vejo que seja ponta de lança para aquele estilo de jogo, um ponta de lança com muita qualidade, mas para aquele estilo de jogo específico, acho que pronto, que devia ter outro tipo de avançado, mas isso, pronto, isto sou eu a falar aqui de fora, gosto, é uma preferência pessoal. E toda esta conjuntura que o City está a conseguir criar esta época é um futebol avassalador, e como eu até pronto, comentava com os meus amigos no início da época que pronto, duvidava muito que o City conseguisse ser campeão, continuava a haver erros de outras épocas, continuava a haver dificuldades defensivas e ofensivas de outras épocas, e eu próprio disse que não, a menos que isto seja alguma coisa que não vai melhorar. Eu via os mesmos problemas, sobretudo transição defensiva, era igual, exatamente igual. Eu lembro-me de ver o Adama Traoré a marcar 2 golos ao City e os problemas eram iguais. E eu disse, pronto, não acreditava que fosse campeão. Então, de repente chega assim um Rúben Dias, o Cancelo e o Gundogan começam a subir de rendimento, o De Bruyne a ser De Bruyne, e olha, pronto, eu engoli as minhas palavras. E claro, estava com aquela hype toda inicial de Mourinho estar em primeiro lugar, estava todo contente. Sou fã de BT de Mourinho, tenho problema nenhum em dizer isso. Gosto do Guardiola, não é por gostar mais de um, gosto menos do outro. Mas estava tão contente com o Mourinho em primeiro lugar e agora está para aí no é um bocado triste, mas pronto, acontece. É futebol. E agora já não estás a perguntar se o City vai ser campeão, já estás a perguntar quando é que o City vai ser campeão. Pois, exatamente. Mas agora não há dúvida nenhuma. Não é, ainda por cima com o Liverpool, com o baixo rendimento que está a ter, o City é campeão, só não é campeão se não quiser. E dizer mais uma coisa: se eu tivesse que escolher 2 favoritos para a Champions, Bayern, obviamente, porque pronto, apesar de estar um bocadinho diferente do ano passado, equipa fortíssima, mas eu tenho um feeling que este ano vai para a Inglaterra. Tenho esse feeling. Vamos ver. Eu naquelas previsões de início da temporada, em que a malta costuma fazer no Twitter, que diz quem é que vai ganhar a Bundesliga, a Liga Inglesa, a Liga dos Campeões, eu disse o City este ano. Mas eu acho que todos os anos eu digo o City, porque acho que é um objetivo
do clube tão grande, que eu acho que o próprio Guardiola, se tivesse que escolher entre Premier League e Liga dos Campeões, acho que eles escolhiam a Liga dos Campeões, porque andam atrás do sucesso internacional já há algum tempo. Portanto, vamos ver se é este ano que a equipa consegue ganhar a tão ambicionada Liga dos Campeões. Despedimos então assim deste episódio. Já falámos de coisas menos positivas no futebol português. Terminamos em grande com uma equipa que vai encantando lá por fora. Já sabem, continuem-nos a acompanhar. No nosso site vamos lançando sempre artigos diariamente. Passem também pelas nossas redes sociais, onde podem deixar os vossos comentários, dizendo aquilo que acharam do episódio, sugerindo novos temas também, podem fazê-lo. E pronto, já sabem. Agradecer-vos por terem estado desse lado e pronto, estamos de regresso para a próxima semana. Até lá, fiquem bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!